50 e tantos anos, dirigindo várias entidades, vários órgãos do esporte de Juiz de Fora e emprestando a minha colaboração efetiva, porque eu sou um apaixonado pelo esporte, um apaixonado pela notícia, um apaixonado pela informação. Mário Helênio de Leri Santos nasceu no dia 22 de maio de 1925, em Juiz de Fora. Foi o primeiro filho do casal Jarbas de Leri Santos e Dalila Brito de Leri Santos. Estudou no Colégio Santos Anjos e formou-se em Direito na Faculdade Metodista Granbury em 1946. Sempre muito querido por todos, Mário deixa boas lembranças para quem conviveu com ele. E eu tinha uma convivência muito boa com ele porque no começo ele achava que eu era uma ameaça para ele, porque eu era muito novo, estava todo empolgado. E aí eu falei com ele, falei assim, ô Mário, eu quero aprender com você. Quando eu percebi que ele estava meio enciumado, eu falei, Mário, eu preciso de aprender com você, eu preciso que você me ensine. E aí ele se abriu, falou comigo, falou, não, eu vou te ensinar. Eu mostrava meu texto para ele. E a gente conversava sobre futebol, muito sobre futebol. Eu criei um laço de amizade com ele, mas que era muito focado nisso, na prática do dia a dia e nas histórias de vida dele mesmo, que de vez em quando ele contava uma coisa ou outra, mas era futebol, futebol, futebol e esporte, esporte o tempo todo. O Mário era uma figura assim, muito carismática, extremamente profissional. E óbvio, né, a gente chegando ali novo na rádio, eu tinha sempre essa percepção de que era importante acompanhar em algum momento, ou pelo menos por alguns instantes, o trabalho do Mário Helênio de perto. Desde cedo, Mário já demonstrava uma vocação para o jornalismo. Aos 15 anos já tinha dado seu grande primeiro passo na profissão, que o consagraria como uma lenda local. O Mário Helênio foi o jornalista mais jovem do Brasil. Ele ainda muito novo, ele entrou no gabinete do presidente Getúlio Vargas para fazer uma entrevista com ele. O pai dele tinha relações, era político, tinha relações no Rio, que na época onde era o governo federal, e levou o Mário junto e de repente o Mário sumiu e foi encontrado no gabinete, simplesmente no gabinete do presidente da República, falando que queria fazer uma entrevista com o Getúlio. Então ele é considerado um dos mais jovens jornalistas da história do jornalismo brasileiro. Trabalhou por muito tempo na rádio PRB3, que veio a se tornar Rádio Solar e atualmente Rádio Mix. Foi no atual prédio da Biblioteca Municipal que Mário comandou seu programa mais famoso, no Giro da Bola. Durante 39 anos repercutiu as principais notícias do esporte local e nacional, com uma peculiaridade: Mário não permitia participações em seu programa. Ele tinha um programa no Giro da Bola que durou mais de 50 anos, um programa em que ele falava de tudo. Falava de bocha, de vôlei, de Copa de Futebol Amador, falava dos times do Rio, falava dos times da cidade. Durante meia hora, ele era o dono do programa. Ele ia com um papelzinho anotando, parava com alguém via ele descendo, dava uma informação, e aquele papel, aquela confusão, aqueles papeizinhos que você achava que ele ia fazer com aqueles papéis, eles eram os papéis que davam o rumo do programa que ele ia fazer logo depois. O papelzinho, naquela aparente desorganização dele, estava organizadinho na cabeça dele. Na redação do jornal, ele era muito engraçado, porque ele começava a digitar as matérias e ele teclava só com um dedo. E ele ia resmungando, falando o que ele estava fazendo. Aí, de repente, ele parava, ele cochilava. Aí ele parava e, de repente, ele voltava e continuava. Parecia que ele tinha dado um intervalo e voltava com uma coisa impressionante. Normalmente com um lápis grosso na cabeça aqui, que ele ficava, uma boina que ele fazia porque ele saía tarde do jornal. Quando ele via, né, que o time dele tinha perdido, né, o Flamengo, ele chegava e falava assim, todo mundo já tinha o cuidado de mexer com ele, porque ele ficava transtornado. Então a gente falava assim, ô Mário, e o jogo de ontem? Não, o jogo de ontem foi um acidente, não sei o que e tudo. Aquele goleiro do Flamengo estava
no bolso do adversário, ele falava que tinha sido comprado. E era uma criatura assim, que quando o Flamengo vencia, aí você tinha que aturar, porque ele era absolutamente insuportável como torcedor do Flamengo. Mário se tornou um símbolo do esporte juizforano. Cobria de competições escolares a profissionais e de esportes alternativos a tradicionais. Ele era baixinho, mas ele tinha uma presença em relação ao esporte, em relação aos atletas, aos dirigentes, que era impressionante. Qualquer delegação de Juiz de Fora que ia viajar, ele falava, terminou o jogo, a hora que for, liga para mim. Na época não tinha celular, então a pessoa tinha que achar um orelhão para ligar, e ligar para o telefone fixo dele. Então ele já sabia assim, ele dizia o seguinte, quando o Thiago demorou muito a ligar para ele já sabia que tinha perdido, que ele não ligou, quando ganhava logo ligava para dar a boa notícia, né? Em várias coberturas, qualquer cobertura esportiva que eu tivesse, eu via o Mário Helênio. Se não via para bater um papo rápido com ele, eu o via passando. Ele estava sempre passando, ele estava sempre conversando com todo mundo e ele era agregador, ele era uma pessoa que agregava, ele nunca estava sozinho. Onde ele chegasse, onde que ele estivesse, um monte de gente estava junto e não para outra coisa, senão conversar com ele, procurar saber a opinião dele sobre as coisas e tentar com ele a divulgação de outro esporte ou daquele esporte que estava acontecendo naquele momento. E aí se você ligasse e falasse assim, ó, o handebol do esporte perdeu hoje aqui em Uberlândia de 20-1. Aí ele fala assim, é mesmo? Nossa, que feio, hein? 20-1, temos que dar um jeito nisso, né? Não pode, 20-1 é muita vergonha. Aí chegava no dia seguinte e ele falava assim, jogando ontem em Uberlândia, o esporte perdeu de 5-1 para o Uberlândia. Aí você ficava doido, né? Você informou que foi de 20-1, mas ele ficava com pena de desmoralizar ele fazia um jornalismo de incentivo para não desmoralizar as equipes de Juiz de Fora. Ele era tão apaixonado pelo esporte de Juiz de Fora que ele minimizava às vezes uma derrota. Então era muito engraçado, porque às vezes o resultado era outro e ele tinha anunciado outro e passava batido, e todo mundo levava em consideração que era a paixão dele por Juiz de Fora. Ele queria fazer o bem do esporte. Ele queria que a cidade fosse uma potência do esporte. Ele queria mostrar os esportistas, queria mostrar os dirigentes, ele queria mostrar os clubes, ele queria mostrar as modalidades. Ele queria que você tivesse uma cidade potente e conseguiu em vários momentos da vida dele. Uma das formas de elevar essa potência da cidade no ramo do esporte era a criação de um palco para receber grandes eventos. O estádio municipal foi inaugurado em 1988, recebendo o nome de Mário Helênio alguns meses após sua morte. A homenagem é uma forma de manter viva a memória do jornalista para toda a eternidade. Nascem poucos dele no mundo. Juiz de Fora teve a sorte de tê-lo aqui. Não é comum ter uma pessoa como Mário Helênio, um jornalista esportivo como ele, não é comum ter alguém que tenha um interesse voltado para o esporte como ele. Mário Helênio é, sem dúvida nenhuma, uma referência para todos os jornalistas e radialistas que trabalham hoje nos meios de comunicação e para aqueles que também estão em formação nas universidades. Deixou um legado enorme sob o ponto de vista do jornalismo esportivo, do jornalismo de uma maneira geral. Ele era uma referência para todos nós. Imprescindível para a formação de qualquer jornalista conhecer a história do Mário Helênio. Foi uma estrela em Juiz de Fora e uma estrela de Juiz de Fora que brilhou no Brasil inteiro. Pergunta que me era feita constantemente. Mário, valeu a pena? E eu sempre respondi que sim.